Prontos para mais uma aula de geografia aqui juntinho comigo, junto com a professora Thalita. Hoje nós vamos explorar muito a nossa zona rural, nossa região, nosso espaço rural do nosso município. Prontos para aprender junto comigo? Simbora? Simbora viajar na aula de hoje? Então, ó, se liga, preste atenção, faça as tuas anotações bem direitinho, tá certo? Para quando for na hora da aula do professor, você está, ó, 10 nos assuntos de geografia, tá certo? Então vem comigo, vamos aprender um pouquinho sobre a paisagem, conhecendo as paisagens e os espaços da zona rural. Simbora aprender junto comigo hoje. Vamos lá! Para começo de conversa, para a gente começar dialogando um pouquinho, o que vocês acham? O que se formou primeiro? A zona rural ou a zona urbana? Lembra que em aulas anteriores a gente falou um pouquinho sobre os espaços urbanos, o campo e a cidade? A gente falou um pouquinho sobre isso? E se você não lembra, eu tenho certeza que sua professora já falou em sala sobre o que é a zona rural e o que é a zona urbana. Pronto. E aí, pergunto a vocês, o que será que veio primeiro? A zona rural ou a zona urbana? Questionamento para a gente pensar um pouquinho e voltar lá na história dos nossos antepassados, refletir e começar a pensar, né? O que será que veio primeiro? Vamos lá, continuando, que eu vou chegar nesse ponto aí. Simbora. Zona rural. Considerada a região que não integra o perímetro urbano. A zona rural é de fundamental importância para a produção de alimentos e para a conservação ambiental. Então, lembra daquela região, aqui em Vitória de Santo Antão, por exemplo. O centro de Vitória de Santo Antão tem aquela avenida Mariana Malha bem grande, né não? Cheia de lojas, mercados, bancos. Aquilo ali a gente pode falar sobre perímetro urbano, tá bom? Não só aquele centro, mas toda essa região central aqui de Vitória. Já aquelas regiões mais afastadas desse centro, como Pirituba, por exemplo, como o Oiteiro, entendeu? Essas regiões mais afastadas a gente chama de zona rural, porque ela fica afastada do perímetro urbano, fica afastada do centro de Vitória de Santo Antão, por exemplo, entendeu? Então vamos lá, vamos seguindo para poder captar melhor a informação. Vamos lá. A zona rural é de fundamental importância para as nossas vidas, pois nela são desenvolvidas atividades agropecuárias, como o cultivo de vários alimentos, como o nosso querido feijão, arroz, frutas, legumes, etc. E a criação de animais também, como bois, vacas, porcos, entre outros, tá certo? Então é nessa zona rural que você vê muito a criação dessas plantas, né? A criação dessa agricultura e da pecuária, que são a criação de animais e o cultivo de plantas, tá bom? Geralmente a gente vê isso na zona rural, porque é o local que tem mais espaço para cultivo e para a criação de animais também. Vamos seguir. Outra característica econômica da zona rural é o ecoturismo. Vocês já perceberam que em toda a zona rural sempre tem aquele, vamos pro sítio de não sei, de fulano, porque lá tem piscina, lá tem uma criação, lá tem pra gente andar de cavalo, ou seja, é um lazer, uma diversão, que isso a gente chama de ecoturismo também. Porque geralmente ou a gente passeia naquele verde belíssimo daquela região e tem algumas atividades que a gente pode realizar dentro daquele espaço rural, tá? Então, ecoturismo, também chamado de turismo rural. Essa é uma atividade realizada de forma consciente e ecologicamente correta, que segue os princípios elementares de desenvolvimento sustentável, ou seja, não existe aquela desmatamento, nem muita coisa que vá trazer algo de prejudicial para a natureza. É tudo bem pensado, ecologicamente correto, tá certo? Respeitando o meio ambiente, respeitando o natural, a natureza, tá?
Muitas pessoas buscam sair da rotina estressante da zona urbana e encontram na zona rural uma forma de descanso. Porque você está ali no verde, naquela paz, escutando aquele som de passarinhos. Até o ar, minha gente, é melhor. Que já perceberam que aqui no centro da cidade chega, você fica sufocado porque é tanta poluição. Já na zona rural é aquela tranquilidade, nem barulho você ouve. É aquela tranquilidade. O ar é mais puro também ali, até por conta da presença das plantas que nos fornece esse ar puro, né? Vamos lá. Entre as atividades realizadas no campo estão trilhas ecológicas, cavalgadas, banhos em cachoeiras, em bicas, para pescar, de vez em quando num laguinho ou num açudezinho. Enfim, existem várias atividades ecológicas que dá para se fazer naquela região da zona rural, né? E que você se diverte bastante. A zona rural também tem as importantes funções de preservar a biodiversidade de um determinado local, garantir a qualidade da água e manter as terras indígenas. Nesse sentido, as unidades de conservação foram criadas com o intuito de preservar o patrimônio ambiental e cultural do país, certo? Então, a zona rural ela também tem essa missão. É uma das suas funções, garantir a qualidade dos recursos naturais, tá? E conservar, preservar esses patrimônios cultural do nosso país, que são os povos indígenas e todas as suas regiões. Também é a missão das zonas rurais, tá? Seguindo. Vamos para o próximo slide para a gente ver o que tem para a gente fazer agora. Vejam só, as diferenças, paisagens rurais e suas transformações. É importante salientar para vocês que, com o decorrer da história, muita coisa foi mudando, inclusive a paisagem da zona rural. Ela também se modificou. Olha essa imagem que eu vou passar aqui para vocês agora. Foca aí para vocês verem. Isso é um desenho egípcio muito antigo mesmo. E olha como era feito o cultivo. Tinha lá os animais, né, carregando um arado para poder arar a terra, certo? E olha a segunda imagem mais embaixo, que tem aí já a presença da tecnologia de uma espécie de máquina que não precisa mais, né, do serviço humano braçal. Talvez precise só para ele conduzir a máquina, mas que a máquina ela faz todo o serviço, ó. Tá vendo? Então, isso a gente pode dizer que é o avanço nas zonas rurais, o avanço da tecnologia dentro da agricultura, tá certo? Então, com o tempo, a paisagem, com o tempo, as técnicas são inovadas, vão mudando e você vai percebendo que aí ó, sempre tem aquele gostinho da tecnologia, do avançar, que vai trazer benefício tanto para o ser humano, tá? Porque vai tornar a produção mais rápida, certo? Tanto para a terra também, tá certo? Mas enfim, essa aí é as paisagens que a gente pode comparar do antes com o agora, tá bem? Passando. Vamos comparar novamente outra situação. Vejam só. São duas áreas rurais que vocês estão vendo aí. Uma com a presença aí, ó, do plantio e a outra com a presença de indústrias e de fábricas. Sempre você vai ver esse tipo de diferença, tá certo? Em determinadas zonas rurais. Porém, o que a gente deve salientar, deve colocar na cabecinha de vocês, é o seguinte, que a preservação, ela tem que ser o primordial, tá? Ninguém pode chegar destruindo o que é o natural. Até porque se a gente começa a destruir aquilo que é natural, um dia isso vem contra a gente também, prejudicando assim a nossa saúde, tá? Então é importante que quem está cultivando a terra, que quem está ali ó, com sua fábricazinha, tenha essa consciência de preservar principalmente o meio ambiente. Preste atenção nessa leitura agora. Com a evolução e crescimento ocorridos tanto no meio rural quanto no meio urbano, algumas coisas mudaram no espaço físico, social e cultural desses lugares.
Mas outras coisas ainda se mantêm. Procedimentos, modo de fazer as tarefas e instrumentos usados antigamente ainda são usados em algumas situações. O antigo se junta ao novo. Progresso se faz no presente, no campo, não só na questão das máquinas, mas para o trabalho também. Mas também na condição de vida dos campesinos. Hoje, o campo tem rede de internet, água e esgoto. Como a gente pode ver, esse avanço dos grandes centros urbanos também veio a beneficiar os campos. Porque antes não tinha rede de esgoto, não tinha água, não tinha rede de internet. E hoje as zonas rurais, elas são privilegiadas nisso também, certo? Porque é o nosso ponto de partida nas zonas rurais, tá certo? Seguindo. Alguns problemas, querendo ou não, né? A gente não pode esquecer disso também, surgiram com o crescimento desordenado das cidades e com algumas áreas rurais sendo exploradas inadequadamente. É quando a gente vê a ambição humana aí, tá? Mas o progresso também ofereceu muitas melhorias, presta atenção. Os problemas com desmatamento, queimadas, assoreamento, degradação do solo, poluição, congestionamento, falta de moradia, deficiência quanto ao saneamento básico, que são aquelas o que é primordial para a vida do ser humano, como o esgoto, como o tratamento da água adequado, certo? Apagões, alagamento, dentre outros problemas. Existem muitos outros problemas que vieram a surgir, né, com o crescimento desordenado das cidades e que teve como consequência lá nas zonas rurais também, tá? Os benefícios: diminuição das horas de trabalho no campo com a utilização de maquinários, ou seja, se eu tenho uma máquina que adianta o meu trabalho, então eu posso descansar um pouco mais. Onde antes o percurso de trabalho era muito longo, tá? Instalação de energia elétrica em grande parte das zonas rurais, construção de escolas e postos de saúde em grande parte das zonas urbanas e rurais também, tá certo? Então, hoje a zona rural também é beneficiada com algumas políticas públicas, que veio trazer benefícios para toda a população. Contudo, foi o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, olha só, agricultura é o cultivo de plantas, pecuária, criação de animais, que permitiu a formação das primeiras civilizações e o seu posterior desenvolvimento. E que em um momento da história do mundo, onde houve a concretização de ideias e ideais relacionadas ao desenvolvimento do trabalho a partir de máquinas. E que damos o nome a esse momento de Revolução Industrial e as transformações técnicas por elas produzidas. O meio rural viu-se cada vez mais atrelado ao urbano, uma vez que as práticas, né, da agricultura e da pecuária, tá, e extrativistas passaram a necessitar cada vez mais das técnicas tecnológicas e conhecimentos produzidos na cidade. Hoje em dia, os dois espaços buscam harmonizar, ou seja, ela tem uma relação bem íntima, não um sendo subordinado ao outro, ou seja, não tem isso, nenhum querer ser maior do que o outro, tá? Mas contribuindo um para o crescimento e manutenção do outro. Os dois vão crescendo gradativamente. Aí a gente volta, pessoal, para aquela pergunta lá no início da aula. Quem veio primeiro? Zona rural ou zona urbana? Aqui eu respondo vocês com esse textinho. Então, primeiro se existiu a zona rural. Lembra lá na história que o professor contava para vocês sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil? Que o tempo foi passando e foi cultivando a cana-de-açúcar, o café. Pronto, tudo começou com a zona rural, para depois ir para os grandes centros urbanos, tá certo? Claro, foi uma necessidade de se criar o centro urbano, até porque a zona rural precisava de um centro que se mobilizasse enquanto ele estava ali na matéria-prima,
tirando a matéria-prima ali do solo, criando tudo, ele precisava da zona urbana funcionando para poder fazer a economia girar. Tá certo? Então, quem veio primeiro? A zona rural. Tá bem? Deixar bem claro aí para vocês. Seguindo, vamos para uma atividade. E aí, estão preparados? Isso, ótimo. Quem prestou atenção vai saber responder, tá certo? Se você não pegou tudinho direitinho, vai lá no YouTube, volta, assiste com calma, tá bom? Para poder responder essa atividade que eu vou passar para vocês agora. Então, vê só. Alguns problemas surgiram com o crescimento desordenado das cidades e com algumas áreas rurais, sendo exploradas inadequadamente. Mas o progresso também ofereceu muitas melhorias. Relacionem alguns desses problemas e benefícios. No seu caderninho, você vai colocar problemas e benefícios, o que foi bom e o que foi ruim com o crescimento e o desenvolvimento das cidades, tanto da zona rural como da zona urbana. Desafio aí para vocês, tá, alunos? Faz aí direitinho. Se você não souber ainda a escrita, desenha, mas faça. Não deixe de fazer essa atividade. Vai ajudar você bastante, tá bom? E como revisão do dia, revisão da nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês algumas paisagens e conceitos sobre um espaço rural em específico. Até porque, como na pergunta inicial, foi a zona rural que veio primeiro e foi a zona rural que fez nascer todas as outras cidades. Tá certo? Então, espero que vocês tenham aprendido bem direitinho, tenham pegado tintim por tintim, para depois, colocar aí em prática na sala de aula junto com o professor. Tá bom? E se ele perguntar quem veio primeiro, zona rural ou zona urbana, você vai saber. Eu aprendi no Vitória Ensina em Casa que foi a zona rural. Tá certo? Lá no início, com a formação das primeiras civilizações, na beira do rio Nilo, lá no Egito, e que depois foi crescendo, se formando as cidades, mas que primeiro, o primeiro de tudo, quem foi criado primeiro foi a zona rural. Tá certo? Espero todos que tenham curtido a nossa aula de hoje. E olha, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Certo? Espero vocês na próxima aula. Continuem se cuidando e prestando atenção em todas as aulas, tá bom? Olha o foco, tá certo? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!